Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast. Eu sou seu grande amiguinho herói e, como é de praxe, eu tô com meu grande amigo Judeix. Opa, galera, suaves. Bom, e a gente tá aqui, né? E a gente não tá sozinho, a gente tá com o Dan, que é um cara muito interessante, que a gente descobriu pelo Twitter. Tudo bom, Dan? Tudo, boa tarde a todos. E aí? Bom, antes da gente a gente se conhecer o Dan, eu só vou dar o recadinho dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Então, por favor, dá like, se inscreve, fortalece o trampo. E é isso, lembra de comentar, de seguir as redes sociais do Dan, que vão estar aqui no primeiro comentário da descrição, assim que acabar. E, bom, bora. Vamos começar. Dan, o que você acha de você explicar, tanto pra gente quanto pro pessoal que tá ouvindo aí, o que é você, o que você faz? Exato, se apresenta um pouco aí pro pessoal. Então, eles me conheceram principalmente pelo Twitter, né? Isso. E aí, Uhum. aquele trabalho que eu costumo produzir no Twitter, ele é a respeito de morcegos. Eu, em 2016, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com morcegos e Hum. desde 2016 eu venho trabalhando justamente com esse grupo que é muito diverso, sabe? Eles têm muitas características peculiares, não só do grupo, como das próprias espécies, às vezes juntos de morcegos. Então, por exemplo, tem os morcegos que se alimentam de frutas. Esses Uhum. morcegos, eles vão comer as frutas e vão defecar sementes, né? E aí isso vai ser a chuva de semente. Essas sementes vão florescer, vão crescer, vão se transformar em árvore. Ou Uhum. seja, esses morcegos têm uma função na natureza. A maneira que esses morcegos eles se relacionam com a natureza podem falar para a gente como aquele ambiente está, se aquele está saudável, se aquele ambiente está passando por algum problema. E aquilo que eles respondem para a gente nos diz se aquele ambiente é saudável para a gente também. Eu trabalho especificamente com os morcegos que se alimentam de outros animais. Por exemplo, aqueles que comem insetos, aqueles que comem ratos, aqueles que comem Pera, lagarto, eles comem ratos? ratos, pequenas Sério? vertebradas. Sim. Tem um Nossa. grupo de morcegos que se alimentam só de animais. Caraca. Esses Então, tipo, tem um grupo de morcegos que, tipo, ocupa um nicho de, tipo, pequenos predadores, essas coisas. Interessante. Isso, exatamente. Tem os predadores de topo mesmo, porque geralmente né, são três níveis, geralmente, ou quatro. Então os morcegos eles acabam ocupando esse topo mesmo, comem os ratos, e os ratos comem sementes, e as sementes né, são os produtores. Aí tem aqueles carpos, Uhum. que comem peixes. Esses morcegos, eles são mais Caraca, ainda peixe. relacionados com o Foda. ambiente. Esses que comem peixes, eles são bem mais assim para litorais, ou lagos, se tiver lago pela Nossa, casa de que vocês, interessante. pode ficar Então, de olho. eles estão muito mais conectados com o meio ambiente do que. Cara, eles comem peixe. Tipo, eu sabia que tem morcego que come bicho. Eu sabia disso. Eu realmente imaginava que era somente insetos e uns animais. Mas rato e peixe tipo. É muito interessante, cara. Cara, então, tipo, eu já tinha uma visão bem leiga já sobre o assunto. Tipo, cara, eu nem sabia nem que, tipo, existia morcego que, tipo, comia outros bichos sem ser, tipo, sei lá, sem ser, tipo, os que chupam sangue e os que comem fruto, tá ligado? Eu sabia que Sim. tinha uns que comiam insetos e tal, mas, tipo, porra, comer peixe, essas outras coisas assim, eu já não sabia. Bem interessante. Mas, É, tipo, se você me permite perguntar, tipo, que tipo, despertou sua paixão nesse lado? olha, o primeiro campo que aconteceu, ele foi um campo Hum. quase que surpresa, né? Um amigo meu tinha falado que uma doutoranda estava precisando de ajuda em campo. Eu pensei, eu vou ajudar. E aí, dependendo de como for o campo, eu acabo pedindo para ficar como parte do estágio. Aí eu fui Uhum. conversar com essa doutoranda, que depois ela virou a minha orientadora, e ela falou assim, olha, semana que vem a gente tem um campo. O que você acha da gente fazer esse campo e você decide se você fica. Quando eu cheguei em campo, que eu comecei a pegar os morcegos, eu comecei a perceber que eles não eram nada daquilo que geralmente minha mente imaginava. Eram Uhum. peludinhos,
a pele deles era macia, eles tinham dentinhos, expressões faciais, eles olhavam com expressões. Então eu comecei a perceber neles que eles não eram aquilo que geralmente minha mente, né, imaginava. Uhum. Eles também não eram nem um pouco agressivos, muitos deles dormiam na nossa mão. A gente tinha que coletar informações deles, né? Peso, tamanho e essas coisas assim. Enquanto isso acontecia, alguns deles dormiam com o pescoço assim em cima dos dedos, outros deles assim, maltrata eu não, por favor. E aí acabei pegando um pouco dessa proximidade. Conforme eu ia me informando, lendo um pouco mais sobre eles, fui vendo que eles são tão importantes para a natureza quanto eles estavam sendo fofos aos meus olhos. E primeiro tem que ter a gente começar a gostar, sempre tem aquela identificação primeiro, né? Aquele negócio de você olhar e pensar, nossa, que fofo, que legal, que bonitinho. Depois você vai se apaixonando também pelas informações que você descobre. Uhum. Uhum. Mas, poxa, cara, bem interessante. E sem falar que, tipo, os morcegos, no geral, têm uma visão bem negativa na nossa sociedade, principalmente por causa do. Principalmente depois da pandemia, né? Porque, pô, eles pegaram uma visão bem negativa com o lance do Covid e tal. Tipo, tudo bem, né? Tipo, teve seus motivos por causa que, né, foi um vírus que se originou dos morcegos, mas, tipo, eles ganharam uma fama muito, muito negativa. Eu E, sou leigo tipo, demais nesse assunto aí. Até agora você está falando mais informações que eu sei. não, mas, tipo, sinceramente, eles pegaram uma puta fama meio negativa, saca? E, tipo, Pô, realmente é muito bom, tipo, saber desse outro lado dos bichinhos, eu saca? lembro quando eu era um pouco menor, na minha antiga casa, o Judeix ele vai saber, mas tinha uma goiabeira. E a gente morava perto de um grande parque aqui em São Paulo. E então os morcegos eles sempre vinham, eles acabavam sempre comendo das coisinhas. E eu lembro de que algumas vezes ele teve épocas que no fundo da casa às vezes ficava um morcego lá sem a gente perceber. E aí do nada era 4 horas da tarde, tava um morcego voando dentro da casa do nada. Mas. Mas assim, e eles nunca fizeram nada. Eles sempre vinham no mesmo horário e eles ficavam comendo as frutinhas. A gente ouvia às vezes uma goiaba cair no chão assim no meio da noite. Mas nunca foi nada de ruim. A gente só não, tipo, deixou eles ficarem lá atrás porque eles causam doenças, não causam? Mesmo sendo bichinhos super eficientes pro meio ambiente, eles ainda eles transmitem algumas doenças, né? Essa é uma das coisas que é também muito comum da gente conversar. E é Ótimo uma das assunto, perguntas que inclusive, né? muito. É um Uhum. ótimo assunto e assim, é algo que surge com muita frequência. Porque a gente também, né, já tem esse hábito de olhar para os morcegos por causa das citações de doenças. A raiva, a Covid, tal, essas coisas, principalmente a Covid que começou com aquela fake news, né, de uma mulher com culpa de morcego. Se tivesse começado que não foi o que aconteceu. A questão dos morcegos com doenças é que eles são mamíferos. Nós também. Então, qualquer coisa que afete eles, afeta a gente. Só que tem Uhum. uma grande diferença de imunidade entre eles e a gente. Morcegos já existem já há mais de 50 milhões de anos, se eu não me engano. Então, o que acontece? Nesse período, eles tiveram muito tempo para desenvolver um sistema imune muito poderoso, até por conta do voo. Eles voam e conforme eles estão batendo asas, a temperatura do corpo deles aumenta, o sistema de defesa do corpo deles teve que se aprimorar porque se o morcego ele começa a ficar espirrando enquanto está voando, ele cai, ele morre, Uhum. entendeu? Então assim, é difícil o morcego ficar doente, mas não é difícil ter micro-organismos nos morcegos, como os vírus mesmo. Só que é aquela luta, sabe, tipo pau a pau. O morcego ele tem força suficiente para controlar os vírus e os vírus têm força suficiente para poder continuar existindo, não desaparecer Uhum. simplesmente ali no corpo dos morcegos. Por Entendi. isso que eles
Então, algumas doenças que pra gente é muito forte, entre aspas, pra eles é tipo uma gripe. É tipo, não uma gripe, mas é tipo uma doença recorrente que está lá e a gente está acostumado, mas ela ainda vai matar certa parte da espécie. Ou transmitir pra mais partes. Isso, ou necessariamente nem vai ser sintomático. Por quê? Porque ele já criou uma relação ali de controle com o vírus. Por isso eles são considerados hospedeiros reservatórios. Uhum. Porque eles mantêm sob controle no corpo deles aqueles vírus que, se chegassem até a gente, seria muito problemático. Então, o que é mais fácil? Mais fácil a gente manter eles lá saudáveis, presta, controlando aqueles vírus, do que deixar os morcegos morrerem, né? Assim, deixar acontecer dos morcegos morrerem ou então migrarem para as cidades e acabar entrando em contato com a gente, que foi meio que aconteceu com a Covid. Teve tanto de um processo de invasão, de caça, que em algum momento esse vírus que ficava só no morcego acabou alcançando o ser humano de forma direta ou indireta. Uhum. Ou seja, tipo, passando tanto diretamente da pessoa ou passando de um morcego para um animal e de um animal para uma pessoa. Por causa da caça, porque as pessoas fugindo dos animais silvestres. Então, assim, a gente não tem um sistema imune tão bom quanto o dos morcegos. Uhum. Nosso sistema imune, ele é comum ali para as coisas que a gente está acostumado do dia a dia. Só que aí, Sim. se for comparar, não é a mesma coisa. E o morcego, E o morcego é um mamífero, né? Estou certo nessa afirmação. Estou querendo uma correção aqui, para que eu não... São mamíferos. Sim, são uma beleza, só quero confirmar. E eu queria fazer uma pergunta, que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que no seu perfil fala que você é quiropterólogo. E eu imagino que essa seja a classificação de estudar os morcegos. Isso. Por acaso, o pterólogo teria alguma coisa a ver com os pterossauros? Eu sei, uma pergunta muito idiota. Eu sei. Mas é porque eu sei que um pterossauro tá tão perto de um tiranossauro quanto ele tá de. Ele é muito diferente, não é um dinossauro, é outra coisa. E eu sei que ele é um réptil, tá ligado? Mas da classificação do nome ali, pra ter o ptero, tem alguma coisa a ver? Então, tá no significado da palavra. Piro significa mão. Ptera significa asa. Então, no caso dos morcegos, eles são quirópteros, porque eles são mamíferos que a mão acaba adaptando em asa. No caso, eu sou um quiropterólogo. Eu gosto de chamar de morcególogo porque é mais fácil de quiroptera, quiropterólogo, quem estuda aqueles animais que as mãos se adaptaram em asas. Entendeu? Entendi. Não tem relação direta com os dinossauros, né? Porque os dinossauros, a única ligação aí é porque a palavra ptera significa asa. Então, Entendi. Não, é mais bonito ainda, né? Pra mim, você fica mais bonito ainda. Mas, agora uma pergunta. A gente tá falando sobre tipos de morcegos. Tipo, eu entendo como um morcego consegue manter a sua dieta com frutas e como ele consegue com pequenos animais e insetos. Mas como que funciona para um morcego que chupa sangue, entre aspas? Tipo, como que funciona isso? o organismo dele está totalmente preparado para isso. Desde um voo que geralmente tenta economizar ao máximo energia, até o próprio estômago, que ele, quando ele vai se alimentar, ele não ele dá uma mordida se um gato e fica lambendo ali esse leite, Uhum. vasilha, fica lambendo. E o corpo dele já está acostumado, adaptado, totalmente adaptado para extrair o máximo de nutrientes possível do sangue. Os morcegos que se alimentam de sangue, geralmente eles bebem ali entre 3 ou 4 colheres de sangue, bem pouquinho mesmo. Uhum. Mas aquilo já é o suficiente para ele conseguir se manter por um certo período. Ele Entendi. repete isso durante a noite toda com
os animais que ele já está acostumado a hoje. Então, em vez dele, por exemplo, se alimentar e conseguir os nutrientes, ele rouba os nutrientes dos outros bichos? O sangue que ele coletou dos outros bichos, isso. Nossa, que. Nossa, E Não, tem algum outro é bicho bem. que faz isso? Eu acho que não tem. Se pá. Não sei se tem. Ah, Mosquito? tem um chupacabra, né? É, realmente. É, realmente. De mamíferos, não que eu conheça. Não, cara, isso é muito interessante, tipo. Porque o estilo de vida dele também é noturno. E eu lembro de ver. De ir com meu avô pra algum lugar. Não sei onde era. Meu avô me levou pra muitos lugares sem eu saber pra onde eu tava indo. Normalmente só acaba indo dos jeitos ruins, mas na maioria das vezes era. Não. Nossa, eu tenho que parar de falar. Eu tenho que parar de falar. Mas enfim, a gente viu aquele morcego que tem aqui. E era um morcego muito grande. Era um morcego enorme. E. Tipo assim, se eu não me engano, tem um morcego que pesa mais de 2 quilos. Como é que você faz pra, tipo, esse bicho voar e se alimentar do mesmo jeito? Tipo, é muito Então, absurdo pra mim essa ideia de como que a natureza chegou a fazer o bicho ser desse jeito. os morcegos eles passaram por muitas adaptações. Morcegos de 2 quilos, provavelmente você deve estar lembrando daqueles que são as raposas voadoras. Isso! Acho que é Raposas isso. voadoras são lá da África, Ásia, ali tipo no sulzinho da Tem Ásia, um uns que pouquinho são da da Europa. Oceania, tipo, Isso, que ficam lá na Austrália. que são aqueles morcegos que têm quase 1,5 metro de envergadura de asa e quase meio metro de altura. Esses morcegos eles são frugívoros, comem fruta, eles são diurnos. Os daqui, a questão física, né, lógica, do corpo deles é sempre muito parecido. Por exemplo, os morcegos, eles não têm aqueles sacos aéreos que a gente costuma aprender sobre as aves, né? Uhum. Aves, Uhum. elas perdem um pouco de peso porque tem os sacos aéreos, os ossos, os morcegos não tem nada disso. O morcego é tipo um bodybuilder voando na força do ódio ali das asas. Então, o que acontece? Para ele conseguir ser eficaz e economizar ali energia, com o passar das gerações, as pernas foram atrofiando. Então essa é uma das razões deles dormirem de cabeça para baixo, por exemplo. Porque Hum, as pernas deles não são fortes, as pernas deles perderam basicamente todo o peso que teriam, justamente para aliviar um pouco da força que eles teriam que fazer no braço. Uhum. Aí o que acontece? Com isso, eles tiveram que passar a dormir de cabeça para baixo. Os joelhos viraram para trás, os pés viraram para frente, e aí eles prendem o pé em algum puleiro acima. Quando eles vão voar, eles aproveitam a queda, aquela gravidade, eles conseguirem tomar impulso no voo. Esse foi um dos mecanismos. O outro mecanismo para ajudar eles a ter maior eficiência no voo com menor esforço tem muito a ver com a largura da asa. Geralmente os morcegos maiores que você vê são morcegos que comem frutas, porque eles não só param lá e comem a fruta no lugar, eles pegam a fruta e vão voando com ela na boca. Então o uhum. morcego geralmente grande, o morcego que tem que voar mais manga na boca. Ele tá carregando quase outro dele ali na boca. Sim. E tá voando ainda por cima. Exatamente. Então, Então, tipo, para isso ele precisa de uma asa larga que ele empurra mais ar para o chão com menos esforço. Uhum. Até porque o Então, método dele de voar é bem diferente do das aves, não é? isso. Eles precisam ficar o tempo todo batendo as asas, porque senão eles caem. Então, tem muita e só, questão da aerodinâmica mesmo. uhum. E só tirando uma dúvida só, tipo, os morcegos são um dos únicos mamíferos voadores que tem, se não o único, né? Tipo, existem os morcegos de mamíferos que voam. Uhum.
tem alguns Interessante. outros mamíferos que enganam a gente, né? Que eles planam, na verdade. Uhum. Aqueles esquilos voadores que não voam, eles Foi planam. justamente o que eu pensei. Então, Eu já vi uns gatos pular muito altos também. Mas. mas Uma- o outra história. É. Cara, não, mas esses dias eu vi um vídeo que era de um gato que ele viu outro gato e ele pulou 2 metros. Caralho. Olha, eu vivo me impressionando com gato. Gato às vezes achado, deitado, Você tudo tem perto, algum ele gato? pula. Eu tinha 2, agora eu já não Caraca. tenho mais. Não eram minhas, né? Era do meu irmão. Eu já devolvi elas, mas eu tinha como minha. Uhum. Agora eu tô me sentindo sozinho. O Elas de Judex é volta. pai de gata também aqui. Então, Mas, tipo, eu tô ligado como é que é. Tipo, o gato é um bicho, tipo, que realmente, tipo, te dá umas surpresas. mas a Meg, que é a gata do Judex, ela é ligeira. Então, Ela é ela é ligeira. espertinha. Não, então, mas eu nunca vi ela, tipo, subindo. Porque eu lembro, eu tenho alguns amigos que têm gatos. E aí eu lembro de um gato de um amigo meu que ele fazia questão de derrubar todas as coisas que ficavam em cima da geladeira de vez em quando pra que ele pudesse ficar deitado lá. E isso é coisa de gato, sabe? Coisa de Coisa de gato. gato. Sim, meus cachorros, eles são que nem gatos, eles ficam sentados em cima da mesa. A gente achou bonitinho. Entendeu? Então, Todo mundo de casa entrou num consenso que é bonito. A mesa é grande. É bonito ter um cachorro sentado em cima da mesa de vez em quando olhando na rua. A gente chegou a esse acordo na casa. E aí, então. os meus cachorros não é tipo assim, a gente vai jogar fora as coisas pra ter lugar. Não, eles ou deitam em cima das coisas, ou quando passa qualquer coisa na rua, eles saem correndo da mesa e derrubam só. E aí eles só não ligam, não é nem que eles fazem de propósito. Pelo menos, pelo menos não. Por falar em cachorro, você pode ter tipo um morcego de estimação? É algo? Olha, Tipo, por falar isso, assim, essas coisas assim, tipo, dá pra ter infelizmente, morcego. infelizmente o Ibama não deixa, porque senão eu já teria. Pode não. Aham. Justamente por causa daquelas coisas que eu estava falando. Sim, principalmente pelas Mosquito, doenças. por exemplo, o Então, vírus mesma da coisa que. raiva É, não, o fica vírus super da raiva é de tranquilo ali, fuder. preso neles, mas passar Sim. pra gente. É, Até. Eu acho que realmente os únicos lugares, então, que normalmente a gente pode ver são zoológicos ou o Aquário de São Paulo. Que o Aquário de São Paulo No tem aquário de São morcego. Paulo, Tem canguru no Aquário de São Paulo. É isso, sabe? Tem canguru. foda. Então, não, é muito legal, sabe? Mas assim, Mas eu sempre acho muito legal, tipo. Eu sei que pelo menos normalmente sempre os animais que estão nesses lugares, eles são realocados, que eles não podem ir pra floresta. E assim, é muito legal você ver como uma coisa funciona, porque é muito difícil você ver como um morcego é. Porque você não consegue Então, ver ele parado. Eu nunca tive a oportunidade da minha vida de chegar e ver um morcego sem ser por uma parede de vidro, sabe? então, Ou ver ele de verdade. rasante. É, Ou- principalmente também ainda porque me assusta. é um bicho noturno, né? sim. Ah, cara, mas isso não é muito impedimento, não, vou te falar. Ah, mano, é um pouco, cara. Bicho noturno é um pouco difícil de se ver. Então, mas é que principalmente a gente tá falando de cidade aqui. E eu só via. Eu via bastante morcego porque eu morava perto de um parque. E eu imagino que eles ficassem no parque, sabe? Eu imagino que. Porque eu acho que. Porque é meio difícil, eu acho, ter morcego em ambiente urbano, ou não. É um Tem achismos algumas aqui. espécies, tem algumas espécies que moram um pouco mais com ambientes urbanos. Eles até eles animais convivem. Tipo assim, dividindo o mesmo ambiente com os humanos, mas que ainda assim não são domésticos, entendeu? Uhum. Os animais ali que só estão dividindo o mesmo ambiente. E não Mas, são morcegos tão grandes, eu imagino também. isso, geralmente são os morcegos os menores que tem, os insetívoros, que são Uhum. Até pequenininhos. porque morcego É, normalmente não é um bicho grande. normalmente não. É. Porque a grande quantidade também de espécies
a maioria, principalmente aqui no Brasil, eles são insetívoros. Então, para você comer, por exemplo, um mosquito, você não precisa ser grande, Sim. precisa ser rápido, entendeu? Não tem essa relação também que, geralmente, morcegos menores, eles têm asas um pouquinho mais estreitas e são morcegos mais rápidos, que facilita eles para pegar um mosquito, pegar pousa, alguma coisinha, Sim. principalmente nas cidades, os postes de luz que atraem os insetos. Interessante. Eu sempre. Eu sempre imaginei morcego sendo, tipo, um bicho muito difícil de se ver. Porque tem bichos em cidades que eles existem e você pode ver, mas é muito difícil. Tipo, coruja. Não sei se algum de vocês já viu uma coruja em algum lugar que você não deveria ver uma coruja. Cara, coruja, tipo, o único lugar que eu vi uma coruja mesmo, tipo, no meio da cidade mesmo foi, tipo, cara, tipo, no meu apartamento antigo, que, tipo, mas era porque, tipo, eu morava do lado de um parque, saca? E, Aham. tipo, literalmente, tipo, na entradinha do parque, tava lá no postezinho lá uma coruja lá, só moscando só. Cara, Tá mas ligado? Única, isso única, é um única vez. lugar que é inesperado, tá ligado? Ainda porque tem um parque. Mas Exato. quando eu era menor, eu e minha mãe, a gente viu uma coruja no centro de São Paulo. E o centro de São Paulo, tô falando Nossa, perto da Galeria do Rock, é um lugar assim, é um lugar muito estranho. E é um dos últimos lugares que eu imagino que você vá ver uma coruja, mas ao mesmo tempo tem muito rato lá. Eu imagino que. verdade. Eu imagino que esse seja um exemplo, tipo, dos morcegos com os postes de luzes aqui, dos insetinhos. E nem sempre a gente consegue perceber eles, mesmo que eles estejam ali, eles sempre procuram aqueles lugares mais escuros para ficarem, né, repouso. Uhum. Uhum. E quando eles saem do repouso, eles costumam ser muito rápidos. Aqui onde eu moro, tem alguns morcegos para reparar ultimamente. Bastante foto desses morcegos. E era difícil tirar fotos, porque mesmo quando eu ia usar uma câmera um pouco mais elaborada, esse aquilo, a foto saía tremida, porque o bicho era rápido. Uhum. Rápido Uhum. Sim. de... É isso. Não, isso é mó legal, cara. Tipo, é que morcego, ele é uma evolução dos mamíferos. E o que eu acho mais interessante é que ele mantém os pelos. Uhum. Mas, na verdade, eu lembrei da pergunta que eu queria fazer que eu tinha esquecido. Os morcegos, eles têm, tipo. Eles são de hábito noturno e eles se movem pela ecolocalização. Estar escuro é melhor pra isso ou não? Porque você falou que eles preferem ficar em um lugar escuro. Tipo, o morcego, ele necessariamente evita a luz do dia ou ele só, tipo. O estilo de vida dele é melhor à noite, então ele não precisa. Tudo questão de hábito e estratégia. Tipo, não que isso seja algo racionalizado, né? Mas o caso é o Aham. seguinte: tem aqueles morcegos que comem insetos. Eles são muito bons de ecolocalização. Podem perceber mosquito pela ecolocalização. Mas tem também mosquitos que têm estratégias contra os morcegos. Então, como é que o morcego vai tirar a prova dos novos? Ali, quando ele estiver Uhum. perseguindo o mosquito. A visão vai ser a terceira maneira dele conseguir, a segunda maneira dele conseguir confirmar onde que está o mosquito. Então, para morcegos insetívoros, você vai ver que eles vão preferir noites de lua cheia. A noite é mais iluminada. Hum. Para morcegos frugívoros, aqueles frutas, eles são grandes. Eles não precisam usar a ecolocalização com frequência. Porque a árvore não vai sair do lugar. Então, a fruta vai Uhum. estar sempre ali naquela mesma árvore. Para ele, é mais estratégico preferir as noites de lua nova, que é mais escuro. Menor risco dele ser achado por uma coruja, por exemplo. E também é mais fácil dele se esconder no escuro. Justamente por ele ser grande, ele vai usar a memória, ele lembra onde fica a árvore, no escuro é mais fácil dele chegar lá, mais fácil dele não ser visto no caminho, quer dizer. Então, o tipo de alimentação do morcego, ela praticamente vai definir
a estratégia e a preferência do morcego. Quando se trata de um monte de coisa, seja a forma do corpo do morcego, seja o uso da ecolocalização e seja também a preferência, por exemplo, de noites mais iluminadas ou mais escuras. De uma forma geral, para todos eles, preferir a noite foi uma adaptação mais por questão de à noite, quando os morcegos começaram a si, a noite tinha menor competição, menor concorrência. Hoje em dia que tem aves, assim, tanto diurnas quanto noturnas, em grandes números, morcegos em grandes números. Mas, quando eles começaram a se diferenciar, passar a noite para eles era muito menor competição, era. Uhum. Eu não sei se caiu. Eu acho que. Ah, não. Também não sei. Ah, tá. Ah, tá, Houve você falou. Opa! Se pá, eu acho que caiu, não sei. Opa, Dan, você está ouvindo a gente? Tô sim. Ah, então tá tudo certo. É... Mas, Teve um pequeno linha de conexão aqui, mas tá de boa. mas pode. Mano, você pode continuar falando. Eu tô tentando não ser muito longo, porque se deixar eu fico falando Não, por mas. horas e Não, horas de mas esse é o relaxa, objetivo. Exato, A relaxa. gente tá ouvindo aqui, sabe? Sim, eu fico falando muito e muito de você, já até Não, virou. exatamente, né? Até Não, mas, porque. cara, a gente tá aqui pra tentar aprender um pouco mais, tá ligado? Então, quanto mais você falar, melhor. Ok, você está aí pra. O Judeix, ele tá mais otimista, hein? Gostei de ver. Então, Desenvolvimento. desenvolvimento, é isso. Tirei 9 na prova de língua portuguesa hoje aí também, pra constar aí todo mundo. É isso É aí. isso. Mas continuando sobre morcegos. Você poderia falar, tipo, você sabe qual morcego que come peixe? Que agora, e que tipo de peixe seria? Seria um peixe, tipo, pequeno. Isso. A espécie é Noctilio leporino. Uhum. O que acontece? Esse morcego, ele adaptou justamente, ele consegue pescar cada única espécie que pesca preferencialmente. Como inseto. Esse morcego, ele tem uma estratégia bem legal, porque ele tem diferença, né? A frequência do som na atmosfera, né, no ar, a frequência que ele faz. Ele fica um bom período ali voando por e aí e o som, a ecolocalização, ele tá na água, ele não vai conseguir perceber o que está acontecendo. Então ele fica um bom período ali voando e ele espera o peixe se aproximar da superfície. O que acontece? Geralmente ele se alimenta de sardinha, manjuba, esses peixes que são um pouquinho menores, né? Uhum. E aí quando esse peixe está aproximando um pouco da superfície, o som retorna para ele, ele dá um rasante, ele não entra na água, mas ele põe as patas dentro da água, as patas deles são grandes, com unhas enormes. Então eles pegam o peixe com as unhas, saem voando com o peixe para uma árvore, coisa assim. Ele fica ali um tempinho devorando o peixe ali. Ele come basicamente os mesmos peixes que uma ave come, então, tipo, no Isso, mesmo ambiente. isso. Olhos assim, Interessante. fácil de também. Pô, tem uma coisa que eu queria te perguntar se acontece com você, porque todo biólogo e divulgador científico que tem no Twitter, e ele é especializado em algo, as pessoas, tipo, veem um bicho e marcam a pessoa pra saber o que que é. Acontece muito com você, tipo, alguém fala, olha esse morcego aqui. Muita frequência. Eu acho É? que o mais engraçado é sempre as fotos, porque nem toda foto é tão fácil de distinguir. Já é difícil você identificar a espécie de um morcego.
ele na mão. Uhum. Tem morcego que você identifica ele por algumas listras no pelo, às vezes pelo tamanho da asa, coisas assim que às vezes você vai medir só você só vai conseguir ter certeza medindo ele, Uhum. entendeu? Aí a pessoa chega e aí, Daniel, que morcego é esse aqui? Olha, o que eu costumo fazer é geralmente analisar a família. Família é o mais perto, né? Você tem a espécie, e aí tem o gênero, aí você tem a família. Posso sinalizar, por exemplo, a família. Olha, carnívoros da família Moloside, esses de cauda maior do que a pelezinha traseira. Fácil, mas dizer espécie por foto é uma coisa que é muito complicado. Às vezes eu passo um tempão, olho umas 3 vezes, 4 vezes a mesma foto. Eu penso, se tiver uma listra em um lugar que eu não tô vendo, que a foto não. Uhum. Isso acontece com muita frequência. Principalmente se cair morcego no quintal de casa, por exemplo. Principalmente em Hum. verão, né? No verão acontece muito. Eu sei que. Mas, tipo assim. Eu também sei que, tipo, um dos intuitos do porquê que você criou o Morcegando na Rede, que é eu não sei se site é o jeito que fala, ou se é mais um blog. Não sei se tem diferença, pra ser sincero, a gente não tá mais em 2009. É, mas foi também pra conscientizar. E, tipo, porque eu sei que muita gente também, tipo, vê um bicho. Porque aqui em casa a gente dá nada, sabe? O bicho vem aqui, tudo bem, come as coisas aí, não tem problema. Mas eu sei que tem. Mas eu sei também que tem muita gente que, tipo, tenta matar, sabe? E Então, eu entendo que é um dos negócios de, tipo, conscientizar. Isso. A página, eu sei, assim, é sempre importante. Uma coisa que eu sempre mantenho em mente é que tipo, não é todo mundo que odeia. É fácil de entender. Todo mundo simplesmente odeia o morcego só por odiar. Às vezes, as pessoas simplesmente não têm uma certa informação, mas ficaria contente de receber informação. Tem gente que não para os morcegos, de o que eles são. E normal. Não tem sempre. Uhum. Então, assim, quando eu criei tanto a página no Instagram, no Twitter, no Facebook também, as coisas que tipo, me passavam pela mente eram: bom, de que forma eu posso falar um pouco para as pessoas a respeito dos morcegos de uma forma rápida, assim, de uma forma rápida, de uma forma prática, que a pessoa possa ler sem ter que gastar ali um bom tempo dela para entender o que está acontecendo. Uhum. Eu pensei, olha, ah, uma página pode ser muito bom, principalmente no Instagram, que foi onde eu comecei. Porque dá para fazer ali com as informações básicas, a pessoa vai gastar 1 minuto ali, e pode ser que ela esteja lendo quando estiver no trem, no ônibus, vindo do trabalho, ou então na hora do almoço ali, quando estiver descansando, vai absorver informação. Com o tempo, as coisas que ela tiver lido vão formar uma imagem mais completa do que são os morcegos, de como do que eles são importantes. Eu acho que foi muito isso de não só de tentar sensibilizar as pessoas, mas de levar elas às curiosidades que eu estava gostando de aprender sobre. Uhum. Claro que uma coisa acabou influenciando a outra, porque também hoje em dia tem bastante gente que fala comigo que entra em contato assim e fala, nossa, poxa, sua página me ajudou bastante a ver morcegos com outros olhos. Sim, mas isso é realmente algo que acontece. E aí eu vou falar. Não.
eu sempre gostei de morcegos, mas eu tive muito problema na minha vida com insetos. Eu sempre tive muito medo. Medo e nojo. E aí, teve um dos caras que veio aqui, inclusive, que foi o César, que ele é entomólogo. Conversar com ele, eu fiquei muito bobo quando eu descobri que louva-a-Deus e cupim e barata são da mesma família. Então, Aí eu comecei sendo a que criar um respeito. E aí eu comecei a ver um canal de um cara que ele faz colônia de formiga. E aí eu comecei a criar um respeito por formigas. E aí cada vez mais eu fui começando a criar um respeito maior. E aí eu moro numa casa e eu tô sempre com a minha janela aberta. Então, eu sei que alguma hora vai entrar um bicho. E eu não posso reclamar. exato, porque né, o bicho existe, a gente que tá Exato. Não, invadindo o não, não. espaço dele. E eu deixo a minha janela aberta o tempo todo, eu não fecho ela. Então, ele vai entrar. Ontem entrou uma mania fedida. Eu caí da cadeira de susto, porque ela voou no meu colo, mas isso não importa aqui pra história. Mas eu peguei ela ali, eu peguei com a minha meia e coloquei e coloquei na janela e ela voou pra sua liberdade. A minha mãe, ela me chamou esses dias porque tinha um grilo no quarto dela. Aí a gente vai lidando, sabe? E vai criando um Então, respeito. Somente porque quando o morcego chegou, minha mãe falou: pô, olha que legal o morcego, ele veio comer as frutinhas da árvore, vamos deixar ele ali. Só não deixa ele entrar É, em casa. não, olha, e é bom desenvolver esse respeito com os bichos, saca? Sim, Porque, mano, querendo ou não, pô, os bichos estão querendo tanto viver a vida deles quanto a gente tá querendo viver a nossa. pois é. E assim, é uma coisa que conforme o tempo vai olha. passando, você vai absorvendo, você percebe que não é tão dramático quanto a gente costuma pensar que é. Então, por Então, exemplo, meu irmão, há um ano passado, ele estava aqui em casa, estava conversando, e aí bateu umas 7 horas da noite assim, um morcego entrou pela porta aqui da minha casa. Foi a primeira vez que um morcego entrou na minha casa. Aí o morcego entrou. Meu irmão, ele teve um surto, ele começou a querer pegar o chinelo, querer bater. Você tá maluco? Senta aí, rapaz. Senta aí, relaxa e deixa o morcego. Aí ele parou, sentou, e eu que já tava assim deitado assim na cama, a gente ficou só olhando o morcego. O morcego deu 3 voltas e saiu pela porta. E aí foi quando ele percebeu que, tipo, a questão é que o animal ele só vai reagir em forma de estresse e você também reagir em forma de estresse. Sim. Como a gente só deixou ele voar, a gente só deixou ele primeiro se encontrar, ele conseguiu achar a saída tranquilamente, não caiu no chão, ninguém não incomodou ninguém, a gente não incomodou ele. O morcego simplesmente deu as voltas e saíram. Tem muita então, coisa que acontece no dia a dia da gente que a gente não tem às vezes noção. Pode ter ali uma influência e que a gente simplesmente não está percebendo. Por exemplo, tem gente que coloca aqueles bebedouros para passarinho. Aí deixa ali a noite toda, aí acorda de manhã e acha que só o beija-flor bebeu, mas às vezes foi o morcego. Tem um morcego beija-flor. O que vai lá, aí ele fica a noite toda ali bebendo e de manhã a pessoa acha que foi só um beija-flor, mas não, foi um morcego que bebeu e meteu o pé já. então, Nossa, Eu que tava legal. visitando bem pra Legal. beber ali. Esse foi um dos que eu quase que eu não cheguei a falar hoje, mas sobre beija-flores ajudam na polinização, são muito presentes. Um daqueles até que aparecem no quintal se você colocar um Uhum. bebedorinho. hum, cara, mas tipo, falando tipo em beija-flor, flor, essas coisas assim, cara, morcegos também são bem importantes pra polinização, não são? São muito, tem mais de 200 espécies de plantas, elas só conseguem se manter pelos morcegos, porque tem aquelas relações, né, entre espécies. As relações de uma espécie, ela se ajusta para poder atrair um bicho de uma espécie. Então, tem plantas que elas são totalmente adaptadas para atrair só morcego. Às vezes a gente não percebe, mas se você tiver uma flor branca no quintal ou em casa, provavelmente você está atraindo morcego. Sério? Por quê?
Como os morcegos eles são noturnos, para eles a cor não faz diferença. Cores não fazem diferença. Então, o que é melhor para uma planta para atrair morcego? Cheiro forte, um formato que vai conseguir analisar melhor para o morcego que aquilo ali é uma planta. Então, quando o som bate ali, vai voltar de uma maneira específica. Com plantas brancas, plantas geralmente com cheiro muito forte, são para morcegos, são que atraem morcegos. Uhum. Tem muitas coisas que os morcegos eles extremamente importantes e a gente não percebe. Tem os morcegos insetívoros. Qual a função deles na natureza? Eles são principalmente controladores de insetos. Então, se hoje a gente tem muito problema de insetos, é porque está tendo algum problema e não está tendo morcegos o suficiente aqui. Uhum. Entendeu? Porque, digamos assim, um ambiente rural. Os morcegos eles são responsáveis por tirar toneladas de insetos daquele ambiente toda noite. Colônias, vários morcegos. Um morcego, em uma hora, comendo quase mil insetos, ele diminui muito a quantidade. Uma colônia inteira de morcegos diminui demais. Pergunta, quantos insetos um morcego assim desse você tá falando ele teria que comer, então? Tipo, qual que seria uma quantia normal pra gente dizer? Então, um morcego insetívoro, um só, ele come entre 500 e 1000 insetos em uma hora. 500 e Caralho. 1000. Ok. Isso De é 500 muita Em mil uma coisa. hora. em uma Caralho. hora. Foda. E eles também não trabalham a noite toda. Eles têm as suas pausas e o horário de pico das atividades deles, desses morcegos insetívoros, é ali entre as 5 da tarde até as 7, mas O anoitecer, né? isso, que é quando tá anoitecendo, que é até aquele horário que a mãe fala assim, olha, fecha a janela e fecha a Ex- porta, porque senão vai entrar mosquito. exatamente, exatamente. Entendeu? É justamente o horário que o morcego fala, ah, vamos sair porque tá vindo mosquito. Aí Cara, bem também durante interessante. o amanhecer, quando tá ali próximo das... A gente tem os mesmos costumes que um morcego, apenas para meios diferentes, para fins diferentes. Isso. Exato. E também o amanhecer ali das 4 às 7, 8 horas. 7 horas mais ou menos. Os insetívores saem pra última rodada ali com força, com vontade. Tem sempre os gulosos, né? Que passam a noite ali de vez em quando peregrinando, pensando, ah, vai que eu acho algum aí perdido. Uhum. Até porque os morcegos, eles têm. Eles são diurnos? Os morcegos não, desculpa, os mosquitos. Eles têm. Tipo, será que o horário deve. O horário, ele não deve O bater horário também. influencia Não, o horário influencia um pouco, porque, tipo, Não, que não, não, sim. nem. Mas o horário do Quando eu mosquito falo. é qual? Eu acho que é principalmente noturno. É Não noturno? tenho certeza, mas eu lembro que o horário de pico de atividade Então é porque os dois dos estão saindo ao insetos é mesmo ali também tempo. naquele. Isso, exatamente. Então, e tipo, sem falar que é meio esperado também nessa correlação entre, tipo, predador e presa, saca? Tipo, os dois saírem sempre no mesmo tempo. Exato. Interessante. É engraçado essa relação de predador e presa. Os morcegos, eles Uhum, também, ao mesmo tempo, são presas de outros animais. Aí teve um dia verdade. que eu tava fazendo uma coleta perto de um alojamento, e aí era praticamente que três grupos diferentes. Tinha ali uma área com um mato, um gramado mais alto, que sabia que os morcegos iam comer ali. E de vez em quando até apareciam algumas aves para comer. A gente estava praticamente que debaixo de uma colônia de morcegos. A gente armou algumas redes para esperar esse Hum. morcego. Então, o que acontece? Desculpa aí. Não, não, tudo bem. O que acontece? Nesse momento, a colônia, os morcegos estavam começando a sair e a gente começou ali a armar uma rede para poder esperar alguns morcegos caírem. E a gente não reparou que em algum ponto ali tinha uma coruja observando.
Aí os morcegos começaram a sair e um desses morcegos a coruja começou a perseguir. Aí tinha os morcegos indo direto pegar os mosquitos e tinha uma coruja correndo atrás de um morcego, né? Voando atrás de um morcego para poder pegar ele. Ou seja, 3 níveis diferentes ali, praticamente, de presas e predadores tentando se pegar. Uhum. Então, tipo, e o morcego ele tem algum predador natural, então? Ou ele não tem? Tipo, Tem, geralmente aves de rapina mesmo. Olha, e Aham. na verdade são muitos, até tucano tem registro de. Tucano? O que eu fiquei mais chocado foi um bentivu. Cara, Cara, Nossa. O que eu fiquei mais caralho. chocado foi um bentivu, porque eu tava lendo esse artigo e aí tinha uma narração, né, de como foi. A narrativa do autor, ele vinha falando que ele encontrou um bentivu com um morcego pequeno na boca, né, daquelas espécies de insetívoros que são bem pequenas mesmo, às vezes menor do que um mínimo, dedo mínimo, homeote. E o morcego, aliás, o bentivu, ele com esse morcego na boca, ele batia com o morcego na pedra para matar o morcego. Caralho. Aí quando o morcego morreu, aí ele começou a engolir o morcego. Eu fiquei, Mano, você tem caralho, velho. Bem brincadeira. tive Mortal Kombat, foda-se, velho. Deu um fatality no morcego, foda-se. Aranha, lacraia, tem um monte de bicho que come morcego, cara. Caraca, velho. Sapo também tem. Ai. Caraca. Cara, diz aí, diz aí. Cara, não, velho. Bem fudido, cara. Porra, bem TV como é morcego, tá ligado? Porra, mano, foda. Cara, Eu fiquei muito inclusive. chocado. Não, cara, inclusive. Tem uma espécie de morcego que eu não sei se você conhece, é uma espécie de morcego da África. Que, se eu não me engano, o nome o nome popular, assim, do morcego é tipo o morcego cabeça de martelo. Tipo, você conhece esse morcego? Você sabe um pouco? Pode ler um pouco a respeito, mas eu não lembro muita coisa não. Porque os morcegos que são Hum, dessas outras regiões, esses outros continentes, são muito diferentes. Geralmente lá, na Ásia, Europa, tem morcegos frugívoros e morcegos insetívoros. Morcegos, por exemplo, principalmente que eu trabalho, são aqueles que se alimentam de animais, tanto pequenos vertebrados, sangue, morcegos carnívoros, polinizadores. Esses só tem por aqui. uhum, América, as Américas, principalmente na América do Sul, como o morcego carnívoro, que é o maior morcego carnívoro do mundo, praticamente ele só existe aqui na Amazônia, hum, bioma amazônico. Né? Então esses são que eu acabo lendo um pouco mais, até por causa da questão regional, né? uhum, Mas esse do cabeça de martelo, tem o morcego ferradura também. Esses eu não tô uhum. Cara, bem interessante, bem interessante. Mas, pô, Dan, valeu aí por ter colado. Foi um puta papo da hora. E, mano, é, quer, tipo, mandar um recadinho aí pros nossos queridos telespectadores? Eu quero agradecer a todos, tanto os que, tanto a vocês que fizeram o convite. Eu sou, assim, muito desorganizado para conversar, assim. Eu sou aleatório, às vezes eu entro numa coisa, outra, mas eu Não, agradeço mas pra essa é a caramba melhor parte, vocês. viu? Pois é. Mano, essa Tipo, aí é a melhor obrigado parte, de cara. verdade pela oportunidade. Pô, quem que agradece aqui é a gente. Inclusive, cara, você tá mais que convidado pra retornar aqui com a gente, trocar mais umas ideias. Com Inclusive, certeza.
só pra deixar claro só pro pessoal também que tá vendo, a gente vai deixar, tipo, todos os seus links de suas mídias sociais no primeiro comentário fixado. Então, pô, se vocês gostaram do trabalho do Dan e querem conhecer um pouquinho mais sobre ele, pô, cara, dá uma chance aí. Clica aí nas redes sociais dele aí, porra. Se divirta Você aprendendo muito mais negaria um sobre pedido morcegos. desse homem? Exato. Bom, mas é isso. Obrigado. Valeu aí, Dan. Obrigado por tudo aí. Todos os links deles vão estar aí no primeiro comentário da fixado. E se vocês gostaram do papo, deixa o seu likezinho, considera uma inscrição se caso você não conhece a gente. E é isso. Valeu aí, Dan. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Valeu. Tchau. E valeu pessoal da live. Exatamente.